Meus irmãos, tem um texto da Palavra de Deus, em Atos capítulo 16, eu vou ler um pedacinho bem curto, que nos diz assim, Atos 16, versículo 16. Aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, veio ao encontro uma jovem possuída de um espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo Paulo e a nós, gritava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E ele, na mesma hora, o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que havia se desfeito a esperança de lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, o lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés dele no tronco, por volta da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos presos se soltaram. Abençoa a reflexão da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mas, irmãos, quando nós olhamos o texto, aconteceu aqui algo muito injusto. O apóstolo Paulo, após ter expulsado o espírito adivinhador daquela jovem, ela trazia lucro para aquela cidade, não é? E as pessoas começaram a ficar revoltadas, levaram eles ao centro da praça, os magistrados rasgaram suas roupas, os açoitaram e os lançaram na prisão. Aí algo aconteceu que nos surpreende. Como homens açoitados, como homens que tiveram suas roupas rasgadas, como homens que foram levados ao cárcere interior, lugar mais escuro e abandonado, uma prisão, preso à corrente, cantavam e louvavam a Deus. Antes disso, eu quero fazer uma pergunta para você. Como você se sente quando você é injustiçado? Porque esse sentimento às vezes bate no nosso coração. As coisas vêm e acontecem na nossa vida, nos pegam de surpresa, e nós temos aquele sentimento de isso é uma injustiça, eu fiz tudo o que podia, por que as coisas aconteceram desse jeito, por que as coisas aconteceram dessa forma? Você já foi tratado injustamente, alguém olhou e não deu o devido valor que você esperava, se esforçou, se dedicou e depois a pessoa não notou e nem percebeu aquilo que você estava fazendo, que era procurar fazer o seu melhor, e se sentiu tão injustiçado, tão indignado. Como é que você se comporta nesse momento? Porque esse momento também revela um pouco do que está no nosso coração. Nossos irmãos aqui, Paulo e Silas, não estavam só sendo injustiçados, mas eles também foram presos. E, meus irmãos, nós não estamos falando, de fato, aqui o texto fala que eles estavam presos dentro de uma cadeia. Mas existem outras situações também que nos aprisionam. Às vezes a falta de dinheiro aprisiona, você tem tantos sonhos, tanta vontade de fazer tantas coisas, de construir coisas, realizar, mas não consegue pela falta financeira. E se sente preso nisso. Quantas vezes uma doença limita as pessoas? Não é? Tem os nossos irmãos aí que estão passando por limitações, né? Estão no hospital e estar no hospital quando uma pessoa é muito ativa, de repente dá uma freada na sua vida, quanto isso traz às vezes um pouco de angústia, um pouco de pensamentos que muitas vezes trazem perplexidade ao seu coração, porque estão sempre se movimentando e de repente a vida dá uma parada brusca e a pessoa acaba ficando no hospital. Às vezes a doença limita, a doença acaba não deixando que a pessoa faça tudo aquilo que ela gostaria. Às vezes é um relacionamento, há relacionamentos que escravizam as pessoas, né? Criam barreiras, limitações,
A pessoa às vezes passa dificuldade porque não consegue ter a mobilidade que gostaria porque tem alguém próximo que traz preocupações, desgaste, prende, acaba limitando e incapacitando você às vezes de fazer as coisas todas que você gostaria. Todos nós já passamos por momentos assim de limitações, todos nós em algum momento já fomos injustiçados. O perigo é a forma que muitos reagem. Muitos deixam que a indignação inunde o seu coração e começa a murmurar, começa a reclamar, começa a permitir com que essas palavras ácidas, às vezes, contaminem o seu próprio coração. Uns se revoltam, e ainda mais, meus irmãos, alguns até adoecem de tanto se queixar, de tanto reclamar, de tanto questionar as coisas. E o que nós vemos nesse texto da palavra de Deus é que tanto o apóstolo Paulo como Silas escolheram um outro caminho ao invés de murmurar e reclamar. A Bíblia nos conta que eles começaram a louvar a Deus. Agora você imagina esses homens machucados, com roupas rasgadas, presos nos seus pés num tronco, cantando e louvando ao Senhor. Minha pergunta para você essa noite é, quando você é injustiçado, quando você se sente aprisionado por alguma coisa, você louva a Deus? Você agradece a Deus por todas as coisas? Sabe o que Paulo e Silas tinham no seu coração? Eles sabiam que Deus faria justiça aos seus escolhidos que clamavam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. O apóstolo Paulo e Silas sabiam que eles tinham que alegrar o coração com as coisas de Deus. Tem sido isso a fonte do seu alimento? Alegrar o seu coração com as coisas de Deus? Eles começaram a louvar. E eles começaram a louvar e o texto nos diz que houve um terremoto naquele lugar e as correntes se soltaram, as portas se abriram. Eu nunca vi terremoto abrir porta, só a porta, nunca vi terremoto romper correntes, mas o louvor que foi feito naquele lugar, de homens que estavam passando por injustiça, de homens que estavam passando por momentos difíceis, alcançou o trono de Deus. Quem sabe você muda a sua postura a partir de hoje, ao invés de murmurar, de se queixar, comece a louvar a Deus. Agradecer a Deus pelos feitos do Senhor, agradecer a Deus porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele tem ouvido as nossas orações, tem ouvido as suas orações, tem abençoado a sua casa, abençoado a sua família. Nós temos motivos para louvar a Deus. Ao invés de deixarmos com que as queixas e as injustiças controlem as nossas emoções, que o louvor do Senhor sempre esteja nos nossos lábios. Pode ser difícil, no momento de crise, de situação difícil, louvar a Deus. Mas é um exercício, é uma disciplina espiritual. Comece a cantar um corinho, talvez o primeiro fique meio embargado, o primeiro fique com dificuldade, mas grande é o Senhor e digno de todo louvor e de toda adoração. Nós não devemos permitir, meus irmãos, que as dificuldades, que as injustiças, que as limitações nos aprisionem, mas que o nosso coração esteja livre, que as limitações, as barreiras que surgem, elas são permitidas por Deus, para que Deus faça coisas novas na nossa vida. Lembra do apóstolo Paulo, alguns dias atrás, preso, escrevendo uma carta aos Filipenses e tantas outras cartas abençoando, não deixou que a prisão fosse uma barreira, mas usou daquele momento, um momento para escrever e abençoar a vida de outros irmãos. Talvez você esteja dizendo, estou muito preso dentro da minha casa, estou sem capacidade para fazer aquilo que eu quero. Quem sabe Deus também quer te usar de uma maneira diferente. A gente nunca parava em casa, a gente saía de manhã cedo, a grande maioria de todos nós, só chegávamos à noite em casa, todo mundo ocupado com o seu trabalho, com seus afazeres. De repente, recebemos aí uma freada brusca da vida e que está nos levando a repensar algumas coisas. Repensar família, relacionamentos, momentos juntos. Aproveite esse momento. É uma oportunidade que Deus está concedendo a cada um de nós, talvez para começar coisas novas na nossa vida. Agora, não deixe, meu irmão, que as dificuldades te aprisionem. Não deixe que as limitações escravizem você. Mantenha a sua comunhão com Deus. Um dia,
que parecia tendo começado com uma injustiça, um dia que parecia tendo começado com sofrimento e dor, de repente começa a se transformar numa noite de louvor e depois termina num dia de salvação. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. Às vezes as coisas começam de uma maneira ruim, mas Deus tem poder e capacidade para transformar esse dia num dia de mudança, num dia de salvação. Aquele carcereiro já ia pegar sua espada e iria se matar, porque ele era responsável por todos aqueles presos. E o apóstolo Paulo, não, estamos todos aqui. Que testemunho no sofrimento, louvando a Deus. Eu tenho certeza que aquele testemunho alcançou o coração do carcereiro, e a Bíblia diz que não só ele, toda a sua família foi salva. O testemunho no meio do nosso sofrimento, o testemunho no meio da nossa dor, Deus pode usar e transformar para trazer salvação para aquelas pessoas que nós amamos. Que Deus te abençoe. Mantenha o seu coração firme no Senhor. Não deixe que as situações de limite lhe aprisionem. Não deixe que as coisas possam lhe incapacitar. Louve a Deus, confie no Senhor. Porque o que começa, muitas vezes, diferente daquilo que a gente espera, Deus pode fazer desse dia um dia de salvação e de mudança na sua vida. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, é verdade que em determinados momentos nós somos injustiçados, passamos por momentos difíceis, angústias às vezes no nosso coração, Pai amado, mas o que nós queremos é trocar, ó Deus, essas queixas, essas lamentações, pelo louvor a Ti, Senhor. Pai amado, que nos nossos lábios sempre tenha o perfeito louvor a Ti. Que flua do nosso interior sempre palavras de gratidão pelos Teus cuidados, pelo Teu amor, porque tem postos os Teus olhos sobre a nossa vida e os Teus ouvidos estão sempre abertos para ouvir a nossa oração. Pai amado, é o que nós te pedimos, ó Deus, ser com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.